E eu quero aproveitar e falar para vocês, hoje a gente recebe mais uma vez aqui a Lídia conosco, porque a Lídia Noé, ela é psicóloga e nutricionista. Aí você une as duas coisas, você vai trabalhando aqui e ao mesmo tempo trabalhando através da alimentação a saúde física e mental das pessoas. Exatamente. É tão bom, você fez uma associação muito boa, porque às vezes tem pessoas que querem emagrecer ou querem cuidar da saúde, mas tem uma dificuldade de perder velhos hábitos alimentares para trazer outros aí que vão ajudá-la. Isso é muito difícil. Você encontra isso nos seus pacientes? Seja bem-vinda. Então, obrigada mais uma vez. É uma graça estar aqui novamente. Eu encontro isso não só nos meus pacientes, mas atualmente eu trabalho hoje também com a ordenação de vida da mulher. Né? E aí existem os pilares que trabalham essa ordenação da vida da mulher. E os pontos principais que eu trouxe como parte desses 5 pilares que eu trabalho é justamente a parte de cura emocional e a parte de cuidados com a saúde física, porque eu percebo que uma das grandes dificuldades da mulher é se organizar, ordenar, deixar crescer as virtudes e, na prática, ela ter esse cuidado tanto com ela, do ponto de vista emocional, de gerir bem como ela se sente, como ela se comporta e, consequentemente, quando ela tem essa dificuldade, isso reflete nas escolhas que ela faz de como ela vai se alimentar, de como ela vai nutrir o corpo. Quer dizer, aquilo que ela viveu, experiências boas ou ruins, podem impedir que ela faça essa mudança. Então, você trabalha essa mulher desta forma. Sim. Hoje, dentro da metodologia que eu dei o nome de Mulher Bem Disposta, é uma metodologia que eu trabalho os 5 pilares, onde nós temos a espiritualidade católica, temos também a cura emocional, a ordenação da vida familiar, então tanto o comportamento desta mulher frente ao casamento e frente à maternidade, a parte dos cuidados com essa saúde física para que ela tenha uma boa performance, para que ela tenha saúde e tenha condições, inclusive, de lidar com todos os papéis e os desafios que se apresentam para ela, se mantendo de pé como um pilar dentro da casa. E por último, não menos importante, a carreira, que é algo que hoje tantas mulheres participam, têm a sua carreira, mas se ela não tiver uma base, uma ordenação bem feita, ela às vezes coloca muita energia no trabalho e as outras coisas que ficaram desordenadas acabam refletindo e gerando realmente um caos e um adoecimento na vida dessa mulher, tanto físico, quanto emocional, quanto espiritual. E aí, quando a gente fala do espiritual, e hoje a gente está falando bastante do Papa Francisco, que eu citei agora há pouco lá junto com a Thaís, que o Papa Francisco sempre valorizou demais a mulher e dando a ela um destaque que ela merece. Né? E aí ele fala das mães, das avós, enfim, fala de todas. E aí a equipe de produção selecionou aqui algumas frases que eu acho importante que a gente cite. Eu deveria ter citado lá naquele momento, mas olha só, o Papa Francisco, ele reconheceu em diversos momentos esse protagonismo feminino dentro da igreja. Ele é um protagonismo de vida, ativo. E aí ele afirma que a igreja precisa do olhar, do seu olhar. Ele está falando para a mulher. Então eu vou falar para você, mulher. A igreja precisa do seu olhar, sua ternura e sua coragem de mãe. Isso ele disse em 2019, em um dos seus discursos no Vaticano. Então o que a gente vai conversar agora é para você prestar atenção, porque com certeza isso vai fazer diferença na sua vida. O Papa Francisco também nos lembra que a santidade está nas pequenas coisas, no dia a dia, no cotidiano, né? Como a fé te acompanha nas decisões simples do dia a dia. A fé, ela é o ponto de partida nas minhas decisões. Então, é a partir da fé que eu avalio. Isso que eu estou incluindo na minha rotina como esposa, como mãe, como empresária, isso que eu estou trazendo para a minha rotina. Isso agrada a Deus? Isso, de fato, tem algum propósito dentro da missão e papéis que o Senhor designou para mim? Então, sem ter fé, essa avaliação criteriosa que nós mulheres precisamos ter para não viver no automático, porque é onde a gente perde a ternura, é onde nós perdemos a mulher, ela é toda feita, voltada para dentro. E hoje, com a rotina do mundo moderno,
com tantas coisas estimulando a gente a olhar para fora, né? Tantas telas, tantas coisas nos estimulando a perceber muito mais o ambiente externo do que o ambiente interno, se nós não tivermos a fé como um pressuposto, um ponto de partida, é muito simples entrar num piloto automático e se perder. E perde a sensibilidade. Perde essa sensibilidade. Aquilo que fala assim, nossa, mãe tem o sexto sentido. Né? Os filhos falam, mãe, mas como você adivinhou? E a mãe, claro, é essa fé, essa essência de Deus na mulher, na mãe, na avó, enfim, é que faz com que ela veja aquilo que muitas vezes os filhos não veem. E hoje a gente recebe aqui com muito carinho a Lídia, porque ela tem muitas coisas para compartilhar conosco. Inclusive, o Papa Francisco diz que as mulheres têm uma capacidade especial de acompanhar com ternura e paciência. Paciência. Quais os desafios que você enfrentou como mulher de fé e como que a ternura ajudou você a superá-los? Então, você agora acabou de citar, por exemplo, essa questão do sexto sentido, né? Que é uma intuição feminina, é algo que nós temos. Como eu falei, nós somos voltadas para dentro. E esse movimento todo desse barulho e agitação do mundo nos impulsiona a olhar e buscar muito do lado de fora. E é essa ternura, que é algo da mulher, quando nós estamos na sintonia com o Espírito Santo, quando nós estamos em sintonia com Deus, vivenciando a nossa fé no cotidiano, nos sacramentos, estando no simples e fiel ao Senhor no simples, e eu digo simples não quer dizer que seja fácil, porque nós temos tantos compromissos e responsabilidades, né? E aí não é diferente. Na minha realidade, como eu falei, né, tanto de esposa, quanto de mãe, quanto de empresária, absorver todos esses papéis e ainda por cima ser uma pessoa que sou pública, já que hoje eu tenho serviços e produtos que eles estão à disposição das pessoas para que elas possam aprender também a melhorar os hábitos, a cuidar melhor da saúde emocional e, claro, a também se aprofundar mais no relacionamento com Deus. Eu enfrento esse desafio porque é a voz do mundo gritando, ecoando aos quatro cantos e o Espírito Santo que vem sussurrando através de gestos moderados, através desse cultivo das virtudes da paciência e também da ternura feminina. Então, sim, é um desafio, mas com muita fé é possível. Uma vez aqui com o Padre Eduardo, eu pedi a ele assim, Padre, põe a sua mão sobre mim, ora por mim, intercede por mim, eu preciso a paciência de Deus. Aí o Padre Eduardo deu uma olhada assim para mim, deu uma risada, ele falou, não peça a paciência que Deus prova, peça a temperança. E aí eu queria muito depois que você falasse sobre esse dom do Espírito Santo, que é essa temperança. O que é essa temperança que a mulher de hoje precisa tanto? Podemos falar sobre isso daqui a pouquinho? Podemos, e nós temos outras coisas para conversar hoje aqui, na companhia da Lídia Noé. E eu quero muito que você fique comigo. Um copo d'água, um intervalo e a gente volta já. Dom que Deus nos deu. E eu falei no bloco anterior, no finalzinho do bloco anterior, sobre a temperança. Também é um dom que todos nós podemos ter e a gente tem que entender por que é importante o dom da temperança. Que dom é esse? A virtude da temperança é uma virtude cardeal fundamental. E aí, uma das coisas que até dá para compartilhar um pouco em relação à minha profissão, quando uma mulher, isso vale para os homens também, mas quando uma mulher, um sinal de que ela precisa desenvolver a virtude da temperança, que é até a palavra tempero nos ajuda a lembrar, que é o quê? Nós termos uma moderação. Essa moderação no falar, moderação no vestir, moderação na maneira como nós utilizamos os nossos recursos financeiros, moderação no comer. Então, um sinal de que nós estamos precisando desenvolver essa virtude é se a nossa vida estiver desordenada nos excessos. Então, a pessoa que está com excesso de peso, lhe falta a virtude da temperança no comer. Se a pessoa está hoje com o adoecimento emocional, lhe falta a virtude da temperança também para gerir as emoções. Então, tudo nos dá sinais físicos, né? Aqui nós conseguimos ver coisas palpáveis na nossa realidade de que nós precisamos desenvolver. Tá, e como é que a gente desenvolve a virtude da temperança? Sem o auxílio do Espírito Santo, sem buscar a luz da palavra, fica muito difícil. Com certeza. Porque o mundo hoje, ele nos impulsiona
o tempo todo para os excessos. É o excesso, como eu falei, das telas, é o excesso de ofertas de coisas para a gente consumir o tempo todo, seja o excesso da comida, sempre nos oferecem, por R$1 a mais a porção grande. E aí a pessoa, mas é R$1 só, vou levar. Então, o tempo inteiro a gente tem ofertas dos excessos que nos tiram dessa virtude da temperança. Então, é preciso buscar isso realmente na vivência de fé, com o auxílio do Espírito Santo. E as nossas decisões precisam desse tempero, dessa temperança. O mundo chama de inteligência artificial, inteligência emocional. Porque a inteligência emocional vai fazer você parar para pensar, opa, é isso. Só que não tem inteligência maior do que a própria sabedoria, que é o Espírito Santo. A mulher precisa clamar isso. E eu me lembro das avós, né? Eu vou falar da minha avó, enfim. As avós, elas tinham essa temperança naturalmente, né? Todas as mulheres dentro da igreja têm já falamos sobre isso, mas uma atividade intensa. Que a gente se inspire nessas mulheres. Inclusive, o Papa Francisco, ele valorizou muito o papel das mulheres, né? Das avós, das mulheres mais velhas, dizendo que são a memória e a sabedoria da humanidade. E aí, como que você vive essa missão na sua família, na sua comunidade, Lídia? Buscando resgatar exatamente. Nós temos a palavra de Deus, ela é viva. Então, nós temos exemplos de muitas mulheres para que nós possamos nos inspirar e agir. E o maior exemplo delas, que é Nossa Senhora. Com certeza. O maior exemplo para a gente se inspirar para ter tanto a temperança quanto a inteligência emocional, que também, né, você citou aqui como a maneira como o mundo se refere à temperança. Mas também, hoje, nós vivemos nas últimas décadas uma mudança muito grande do papel feminino e uma inversão mesmo. Inversão de valores, inversão de forma de se comportar, de forma de pensar e de forma de agir. E nisso a mulher foi se perdendo da sua essência, se perdendo da ternura, se perdendo desta prudência. E as nossas avós, né, as mulheres que vieram de gerações anteriores, que não tiveram tanto essa influência do mundo moderno, elas são grandes exemplos para nós, assim como as mulheres que estão na palavra. E é dali que eu retiro o meu exemplo, buscando me inspirar nelas, buscando também o exemplo na vida dos santos, das santas, para que eu possa olhar e trazer para o meu cotidiano aquilo que pessoas reais viveram, né, em outros tempos, algumas inclusive em tempos próximos do que nós estamos hoje, que nós já temos santos que viveram na época a santa na qual eu mais hoje peço a intercessão, ela viveu na época da minha avó. E eu me inspiro e peço constantemente a intercessão para que eu possa conduzir as minhas ações diariamente dessa maneira, como Santa Giana Beretta Molla. Nossa, eu vou fazer um comentário aqui, não sei nem se cabe, mas eu não tive, claro, oportunidade de conhecê-la. Mas a minha cunhada é prima dela, casada com meu irmão. E ela tem histórias e ela fala, assim, com muito carinho. Já viajou para a Itália para conhecer o restante da família. Aí eu fico pensando, eu falei, gente, tem uma santa na família. E assim, o que ela fez, né? Ela preferiu que nascesse a criança e ela deu a vida. Ela deu a vida. Pela criança. E o mais interessante, a história dela me emocionou muito, porque ela era profissional de saúde também, casada com um engenheiro também, como eu sou. Ela era médica, eu sou nutricionista e psicóloga, e ela viveu uma vida cotidiana, servindo a Deus, dedicada à família, não terceirizou as crianças. Então, muito da vida dela é uma inspiração. E o interessante dessa questão que ela preferiu dar a vida, né? E não deixar que ela salvasse ali prioritariamente a própria vida, é que essa filha, ela e o marido participaram da cerimônia de canonização. Imagina você sentada e vendo que a sua mãe está sendo canonizada. Você ter a sua mãe como sua intercessora no céu, mas sabendo que ela é uma santa canonizada mesmo. E ela deu a vida por você. É muito emocionante. Olha, é um exemplo real de inspiração para nós, da vida de santidade no cotidiano. Como a gente, quando fala dos jovens, eu vou citar aqui Carlos Acutis, porque o padre Carlos já esteve aqui várias vezes,
para a gente falar, mas são santos da atualidade. Como diz Papa Francisco, santos de calça jeans. Os santos de calça jeans, exato. Não é o caso da Giana Beretta Molla, mas é o caso de nós podemos buscar essa santidade próximo tanto da quanto... nossa realidade. Exatamente. Então isso torna muito mais palpável, não parece aquela santidade onde teve que ter um martírio real. E não, peraí, o chamado à santidade é literalmente no nosso cotidiano, na nossa rotina. É agora. É agora. E olha, o Papa Francisco, já que a gente falou dele, né, o Santos de calça jeans, lembrei dele agora falando isso, ele também afirma que a igreja precisa do olhar, da coragem e da ternura das mulheres. Em quais momentos você sentiu que esse testemunho seu, essa sua vivência, essa experiência sua com Deus fez diferença? A todo o tempo, mas mais do que nunca nos últimos anos mais recentes, porque foi onde a minha vida pública ela começou a ter mais densidade por eu já estar agora casada, mãe, esposa. Então, é como se agora a minha realidade, num ponto onde eu sou mais madura na vida, ela tivesse também ali a oportunidade para aquelas pessoas que já me acompanhavam, né? Porque são 15 anos já como profissional. Mas as pessoas que me acompanhavam desde quando eu ainda estava lá no começo da minha carreira, quando eu chego agora numa fase onde eu compartilho não só conhecimento e conteúdos para que as pessoas possam aprender sobre a minha profissão, mas elas têm acesso também a esse meu cotidiano compartilhado, e as redes sociais permitem isso. E aí elas conseguem perceber essa dinâmica entre como eu vivo a minha fé e compartilho com eles, como eu vivo a realidade matrimonial, a realidade da maternidade, compartilho tudo isso em paralelo a todo o aprendizado que eu trago dessa parte da nutrição, da psicologia. Então eu vejo que hoje esse é o momento onde esse testemunho tem feito mais sentido, e aí essa postura, essa ternura é onde mais tem. Você consegue perceber que essa luz em você, hoje, na maturidade, tanto maturidade como mulher, né, como mãe, esposa, enfim, mas a sua maturidade espiritual faz diferença. Sim, e ela conecta mais agora por conta dessas realidades, porque antes, quando eu ainda não tinha essa realidade familiar construída, as mulheres que talvez já estivessem nessa jornada como mães, como esposas, elas ainda me viam como a jovem que estava ali vivenciando a carreira. Mas agora, quando tem essas realidades que também incluem isso, existe um ponto de conexão ainda maior. Então, isso hoje faz com que essa jornada gere mais conexão, e principalmente porque isso eu trago sempre à luz da palavra de Deus. Eu tenho uma pergunta que agora eu fiquei curiosa. Nós falamos, né, de Santa Giana Beretta Molla, e aí eu fiquei curiosa. E tem uma frase do Papa Francisco que ele sempre destaca, ele sempre destaca figuras femininas da Bíblia, né? E também da vida da igreja. E aí, como nós falamos de Santa Giana, eu fiquei pensando, você tem algum personagem bíblico, sem ser Nossa Senhora, que você se inspira também? Então, o meu nome, Lídia, a minha mãe, ela tirou de Atos dos Apóstolos. Então, quando eu fui estudando e entendendo a história e como era, né, a Lídia na Bíblia, eu vejo que hoje tem muito. Ela era uma mulher de negócios também. Ela foi a pessoa, né, que se converteu e fez com que os apóstolos ficassem ali na casa dela e toda a família dela. Então, eu vejo hoje a minha inspiração também para a minha postura na minha vida, sendo também como Lídia. E também a Santa Giana, que a gente estava comentando aqui, ela também é uma grande inspiração para mim. E pensando na alegria do Evangelho, enche o coração a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus, que também é um pensamento do Papa. Que mensagem de alegria e esperança você gostaria de deixar hoje para mim, para quem está em casa nos assistindo? Ouça com bastante carinho e atenção. Mensagem de alegria e de esperança. A nossa vida só pode ser verdadeiramente alegre e termos essa esperança, né? Nós estamos aqui caminhando para buscar a eternidade. Só que se isso for vivido centralizado no nosso egoísmo, na nossa própria vontade, sem olhar na direção de Deus, sem olhar naquilo que Deus espera de nós, nós vamos buscar uma alegria que ela é super passageira, temporária. Mas aqueles que confiam no Senhor, que caminham com o Senhor, que perseveram olhando na direção de Jesus Eucarístico, que buscam os sacramentos, essa nossa alegria, ela não só não será passageira, ela vai nos acompanhando até a vida eterna, e nós saberemos discernir o que convém e o que não convém, e vamos conseguir caminhar e ser mais vigilantes, porque os tropeços virão, mas aqueles que confiam no Senhor e que permanecem com o olhar na direção da eternidade, caminhando com Cristo, nós
jamais seremos desamparados e perderemos a esperança. E é interessante porque as pessoas estão tão preocupadas com o que você falou agora há pouco, com o imediato, o externo, estão deixando de preocupar-se com aquilo que realmente a gente vai levar para o céu, que é o que está aqui dentro. Então, que Jesus seja realmente a nossa força. E obrigada, Papa Francisco, por todos os ensinamentos que você nos deixou. Obrigado por valorizar cada uma de nós mulheres. Obrigada. Lídia, eu quero agradecer demais a sua participação comigo, tá sempre uma riqueza, né? Muito bom estar aqui Hoje a gente falou do alimento espiritual, não foi o alimento físico, mas o alimento espiritual. Isso, mas ele reflete, né? Com certeza, no resto da dúvida. Obrigada. Nós estamos disponibilizando aí o Instagram da Lídia, é legal você conhecer o trabalho dela e, claro, como psicóloga e nutricionista e uma mulher de fé, ela tem muito a acrescentar na nossa vida, né? No nosso crescer, seja físico ou espiritual. Obrigada por estar conosco. Obrigada. Deus te abençoe sempre, Amém. você e a sua família. Amém, a nós.